Bom, boa tarde a todos e a todas. É um imenso prazer recebê-los e recebê-las nessa tarde, né? Hoje nós temos convidados especialíssimos, o professor Adilson José Moreira, o professor Felipe Oliveira de Almeida e o professor Wallace Corbo, para esse novo evento da editora Contracorrente, que é o lançamento do livro Manual de Educação Jurídica Antirracista. O professor Adilson José Moreira, como vocês sabem, mestre e doutor pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, mestre e doutor pela Faculdade de Direito da Universidade de Harvard, pesquisador visitante na Faculdade de Direito da Universidade de Yale, pós-doutorado na Faculdade de Direito de Berkeley, onde ele está nesse momento, professor também da Universidade Presbiteriana Mackenzie. O professor Felipe Oliveira de Almeida, bacharel, mestre e doutor pela Universidade Federal de Minas Gerais, com estágio pós-doutoral na Universidade Federal de Santa Catarina e na Universidade Federal de Minas Gerais. Professor de Filosofia do Direito pela Faculdade Nacional de Direito da UFRJ. E o professor Wallace Corbo, é bacharel, mestre e doutor pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, foi pesquisador visitante na Harvard Law School, professor de Direito Constitucional na Escola de Direito do Rio de Janeiro, da FGV. Professor Adilson, como eu disse antes, é um grande prazer tê-lo novamente conosco em uma obra. É um grande prazer ter o professor Felipe, o professor Wallace também aqui conosco. E eu vou de antemão, já de pronto, passar a palavra ao professor Adilson para falar um pouquinho dessa obra e, na sequência, os outros professores também falarão. E agradeço também a presença de todos nesse evento. Professor? Boa tarde para todas, para todos e para todes. É um enorme prazer ter todos vocês e todas vocês aqui hoje no lançamento desse livro, cujo título é Manual de Educação Jurídica Antirracista, Direito, Justiça e Transformação Social. Nós acreditamos que esse livro chega em um momento importante, em um momento no qual um número cada vez maior de pessoas, de instituições, estão preocupadas com a questão da diversidade racial e, especificamente, com o problema da diversidade racial no corpo discente e a ausência e os conflitos gerados pela ausência de diversidade racial nos corpos docentes da nossa instituição. O número de alunos indígenas, de alunos negros, de alunos periféricos, de alunos LGBT, de alunos asiáticos nas nossas instituições de ensino superior, inclusive nas instituições de ensino jurídico, é cada vez maior, e a pressão para que a realidade, para que os problemas enfrentados por essas pessoas sejam também tematizados, discutidos, abordados em sala de aula é cada vez maior. Mas a sala de aula é também uma expressão da sociedade como um todo. Nós temos ali, como nós acabamos de dizer, uma representatividade cada vez maior, o que faz com que a sala de aula se pareça cada vez mais com o pluralismo e a diversidade racial presente na sociedade brasileira, e ali também é um lugar no qual todo tipo de conflito, todo tipo de problemas de comunicação, de todos os problemas gerados por narrativas únicas e histórias únicas, geram também conflitos das mais variadas ordens. Mas, como nós acabamos de dizer, é cada vez maior o número de pessoas, de instituições efetivamente interessadas em debater essa questão, debater a forma como a educação jurídica pode permitir uma maior integração
social de grupos minoritários, especificamente de grupos raciais subalternizados. Muitas pessoas poderiam dizer, bom, mas exatamente como a educação jurídica pode permitir o alcance de maiores níveis de justiça social no nosso país? Porque advogados desempenham papéis de extrema relevância social no poder judiciário, no poder legislativo, no poder executivo. Nós não podemos esquecer o fato que os tribunais de justiça têm a última palavra sobre o destino da nação brasileira. E, portanto, é muito relevante que essas pessoas estejam, que esses operadores do direito estejam adequadamente cientes, que eles tenham uma consciência crítica, que eles saibam identificar todos os problemas sociais, jurídicos, políticos, morais, gerados pela presença estrutural do racismo na sociedade brasileira. Sem esse tipo de conhecimento crítico, nós ainda continuaremos tendo um judiciário que não consegue prestar as devidas soluções para os problemas jurídicos enfrentados pela nossa sociedade. A nossa exposição de hoje terá 3 partes. O professor Felipe Oliveira de Almeida falará sobre os problemas da educação jurídica. Depois eu falarei um pouco sobre em que consiste a ideia de educação jurídica antirracista, e o professor Wallace Corbo utilizará o conhecimento, os temas abordados por mim e pelo professor Felipe Oliveira para falar sobre como aplicar esses conhecimentos em disciplinas específicas. Eu passo então a palavra para o professor Felipe Oliveira de Almeida. Bom, uma boa tarde, né, a todas, todos, todes. Vocês vejam, né, o professor Adilson tem formação também em psicologia. O ato falho que ele cometeu no início, o tratado, não, o manual, né, já indica o pensador robusto e sistemático que o Adilson é. Né? Ele sempre escreve tratados, ainda o título pode ser manual, pode ser, independente disso, sempre seguirá sendo um tratado, pelo nível de rigor, né, de consistência dos trabalhos que ele produz. Né? Queria, então, aproveitar, inclusive, esse espaço público para manifestar o meu agradecimento ao professor Adilson pelo convite. Né? Foi um prazer poder ter a oportunidade, né, de contribuir para essa obra com ele e com o professor Wallace. Então, sem mais delongas, né, me coube, né, a tarefa de falar um pouco sobre a crise do ensino jurídico, né, e quais os elementos, né, que, a partir das inquietações que nós 3 compartilhamos, deram ensejo, né, à produção dessa obra. Como você sabe, o direito está em crise há pelo menos 70 anos. Né? Um texto célebre do Santiago Dantas, né, professor da Faculdade de Direito na qual eu leciono, né, chamado exatamente o ensino jurídico e a crise brasileira, né, que é um diagnóstico, na verdade, bastante revelador dos problemas enfrentados nas faculdades de Direito. É muito raro alguém hoje, seja professor, estudante, técnico administrativo ou um membro da comunidade externa que não sinta um profundo desconforto com o modus operandi mesmo, a partir do qual o ensino jurídico se dá. Né? E é uma crise que nasce, é a razão pela qual, né, Paulo Freire e Bell Hooks, né, representam as epígrafes da nossa obra. Né? A crise do ensino jurídico ela nasce a partir de um ponto que tanto Paulo Freire quanto Bell Hooks observam muito bem. As nossas escolas de direito descorporificam, no sentido de que elas não consideram as experiências particulares, as vivências, as subjetividades dos atores que nelas passam. Né? Bell Hooks diz isso muito bem. Né? O professor e os alunos, né, nas salas de aula, nas escolas de direito,
se tornam, né, entidades abstratas, incorpóreas, né, descarnadas, e nos quais todas as suas trajetórias, né, todas as suas experiências, né, seu gênero, sua raça, sua classe, né, elas são sistematicamente ignoradas, né? Então, ocorre que ninguém, de fato, se sente em casa, né? Ou mais ainda, né? Ninguém se identifica, ninguém se sente, ninguém se encontra, né? Naquilo que é hoje debatido, discutido e refletido nas salas de aula de direito no Brasil e, na verdade, no mundo, né? Isso se torna ainda mais grave considerando a presença cada vez maior de estudantes negros. Professores é ainda muito raro, né? Acho que ainda professores negros em faculdade de direito no Brasil somos menos de 4%, mas uma presença cada vez maior de alunos negros em salas de aula nas escolas de direito brasileiras, mas cujos interesses, preocupações, desafios, né, raramente são tematizados genuinamente nesses espaços, né? Eu gosto sempre de brincar, né, que nós discutimos longamente em direito civil aquisição por aluvião, mas não discutimos direito real de laje, que mostra exatamente como esse espaço é hegemonizado por grupos muito específicos e a partir de um horizonte, né, a partir de perspectivas de mundo que são profundamente limitadas, profundamente restritas e muito pouco abertas ao multiculturalismo, né? São experiências muito pouco multiculturais, para usar uma expressão que o professor Adilson gosta muito. Então, dito isso, né, a nossa proposta foi a de estruturar um programa, né, e aí daí esse caráter propriamente de manual, né, de estruturar um programa que pode ser aplicado, né, no qual muitos membros, no qual o corpo docente e discente das escolas de direito podem efetivamente se engajar, um programa para transformar a educação jurídica, né, a partir de um horizonte racializado, ou melhor dizendo, né, constituir, né, uma educação jurídica que seja comprometida com uma sociedade racialmente justa. A crise do ensino jurídico é uma crise da cultura jurídica, né? E a crise da cultura jurídica é uma crise de alienação, uma cultura jurídica alienada e alienante, né? Dissociada das preocupações da imensa maioria das pessoas. Então, um projeto de educação jurídica antirracista, né, pode ter um condão, né, de transformar de forma mais global, né, a nossa cultura jurídica, começando pelas nossas escolas de direito. Então, a gente vai propor uma série de estratégias, né, pedagógicas antirracistas à luz de algumas chaves teóricas, né? Sobretudo, né, a teoria crítica racial, ou teoria crítica da raça, recentemente foi publicado, né, finalmente, com um prefácio do professor Adilson, né, um manual do Richard Delgado e da Jean Stefantic, né, sobre a teoria crítica da raça. Então, foi um dos eixos, né, da nossa reflexão. A teoria feminista negra, a teoria queer e a teoria decolonial. Quer dizer, são eixos que partem de uma perspectiva crítica do fenômeno jurídico, né, e que, mais do que isso, estão comprometidos com um projeto de luta contra a opressão, né, e luta contra as múltiplas formas de segregação. Então, a gente tentou buscar nessa chave uma ferramenta para estruturar o ensino jurídico autenticamente comprometido com a luta antirracista. E aí eu gosto sempre de parafrasear a Angela Davis, né? Não basta não ser racista, é preciso ser antirracista, né? Não basta que as escolas de direito sejam não racistas, é preciso que elas se comprometam genuinamente, ativamente, em um projeto para a construção de uma sociedade antirracista. Aí que está, né? Então,
um outro elemento, né, que serve de fundo, né, para a nossa proposta, é precisamente o esforço para que essas escolas abandonem uma aspiração de neutralidade. Não somos uma escola racista porque somos indiferentes à cor, mas essa indiferença à cor é ela própria um instrumento, né, que compactua com as dinâmicas racistas e neocoloniais que atravessam a nossa sociedade. Então, esse é um ponto que a gente leva muito a sério na construção do projeto do livro, né? E para começar, né, a partir desses eixos, a gente identifica alguns problemas da educação jurídica, né, que convergem em uma constatação, né? A nossa educação jurídica não está hoje, efetivamente, ela não está, objetivamente, ela não está comprometida com a transformação social, mas com a preservação do status quo. A despeito de nós termos, né, em virtude da Constituição Cidadã, né, da Constituição de 88, um programa realmente de transformação social global, né, uma Constituição que ela está muito menos interessada em preservar hierarquias pré-estabelecidas, né, do que propor um projeto, vamos dizer assim, utópico, no sentido positivo do termo, né, de reforma da cultura brasileira, mas nós ainda temos operadores do direito que são avessos a qualquer programa de transformação. E, a partir dessa perspectiva, né, a gente pode diagnosticar, o professor Adilson faz isso muito bem, a gente pode diagnosticar 10 ciladas, né, como diria uma amiga minha, a professora Júlia Franzoni, 10 armadilhas de Satanás que estão presentes em todas as escolas de direito, e que evidenciam essa dificuldade das nossas escolas de se engajar com um projeto constitucional de transformação social. E que armadilhas são essas? Né? A primeira grande armadilha, aí prometo, vou me estender um pouco mais nesse ponto. A primeira grande armadilha, né, o ensino jurídico ele é frequentemente reduzido a técnicas de aplicação de normas a casos concretos. Nós iludimos os alunos, essa que é a verdade, argumentando que existe uma espécie de racionalidade jurídica, que é o domínio dessa racionalidade jurídica que os diferencia dos leigos, que torna a análise que ele tem sobre o fenômeno jurídico mais qualificada que a dos leigos, e que, para que ele domine essa racionalidade jurídica, ele precisa operacionalizar um conjunto de técnicas desideologizadas ou despolitizadas. Eu gosto sempre de brincar também, né, que você liga a TV Câmara e vê o Tiririca e o Alexandre Frota se esgoelando para aprovação de um dado projeto de lei. Aí você liga a TV Justiça e vê os nossos mesmos ministros apresentando aquele projeto como se ele fosse o resultado de um processo técnico e racional de desenvolvimento e não de enfrentamentos políticos que precisam ser reconhecidos e mapeados. Então, a dificuldade, né, não a técnica em si, não estou aqui demonizando a técnica, evidentemente, não é nosso propósito, né, mas o tecnicismo, a tentativa de ocultar questões de ordem política e ideológica sob um verniz de cientificidade, né, ou de tecnicidade, ele graça, né, na maneira como a gente ensina direito. Né? A gente realmente acha que a análise do jurista se torna tão mais qualificada quanto mais desideologizado, quanto mais neutra, com muitas aspas, ela for. Né? Eu gosto sempre de brincar, né, que poucas coisas são tão ideológicas quanto a ideia de que existe uma separação entre uma interpretação literal e uma interpretação ideológica. Quer dizer, ideologia em seu estado puro. Né? Mas, então, o primeiro desafio que a gente vai se colocar, né, e vai tentar combater é justamente a crença de que o que as escolas de direito têm a oferecer a seus estudantes é um conjunto de técnicas que incute neles uma espécie de racionalidade jurídica. E aí, bom, enfim, vamos pegar o nosso do work e enfiar no saco e tentar pensar para além disso. A segunda grande preocupação, né, o segundo grande problema que a gente diagnostica é a distância entre as disciplinas propedêuticas ou disciplinas zetéticas, né, e as disciplinas dogmáticas. O que nós temos, quer dizer, por um lado, você tem um esforço da parte do MEC, por exemplo, né, de fomentar a inserção
de disciplinas teóricas, né, críticas ou propedêuticas, ou o nome que vocês queiram dar a elas, né, nas grades curriculares de direito, sociologia jurídica, antropologia jurídica, filosofia do direito, história do direito. Mas, por outro lado, há uma dificuldade de conectar esses debates àquilo que se dá nas disciplinas de ordem dogmática, né? Direito constitucional, direito administrativo, direito do consumidor. Né? Então, o que ocorre? Né? Você cria a ilusão de que as disciplinas propedêuticas são uma espécie de erudição inútil, uma espécie de verniz de cultura geral para estudantes que acabaram de entrar no curso, e as disciplinas dogmáticas são disciplinas que vão te ajudar a decorar prazo, ou, enfim, fazer amigos e influenciar pessoas, né? Ou como angariar uma boa cartela de clientes. Então, você, por um lado, né, você esvazia o potencial efetivamente transformador que certas discussões travadas em disciplinas como teoria da Constituição, né, poderiam ter, e você esvazia a dimensão autenticamente crítica que deveria estar presente, deveria atravessar a estrutura de disciplinas como direito tributário, direito consumidor, direito constitucional e por aí vai. Então, essa distinção em si, mais do que distinção, né, essa distância, ela acaba contribuindo também para o primeiro fenômeno que eu apontei em cima, né, que a gente peca por um excesso de tecnicismo que esvazia a politicidade que deveria estar presente no debate nas escolas de direito. A terceira constatação, que está atrelada a essas outras duas, né, é que então a gente tem uma educação jurídica divorciada da realidade social. Né? Nós temos um ensino de direito que não reflete as tensões sociais, políticas, econômicas, culturais que as pessoas enfrentam nas ruas, né? na vida. Eu vou dar um exemplo muito simples, aí realmente não está no livro, é uma inquietação muito pessoal, não sei nem se o Wallace e o Adilson compartilham dessa inquietação, mas nós, frequentemente, né, nós enfrentamos mais de 2 anos de uma pandemia que afetou radicalmente o nosso modo de vida, mas a imensa maioria das faculdades simplesmente transplantou o conteúdo que era ministrado em 2019 para o meio remoto em 2020. Como se a sala de aula não tivesse nada a dizer sobre o cenário de crise sanitária, política, econômica que a gente estava vivendo. As mesmas coisas que o professor de Direito do Trabalho dava em 2019, ele segue dando em 2020, como se não houvesse à volta dele uma circunstância tão excepcional que demandaria que nós utilizássemos nosso instrumental teórico para pensar em novas chaves para refletir sobre o mundo à nossa volta. Então, nós temos um ensino jurídico que deliberadamente se esforça para descolar, né, aquilo que se ensina nas escolas de direito e aquilo que se vive na praxis concreta ou aquilo que se vive no dia a dia. Né? Uma coisa é você, João ou Maria, que pega um ônibus, sai de São Gonçalo, anda 2 horas para chegar até a faculdade. Outra coisa é você, enquanto sujeito abstrato, refletindo sobre relações hierárquicas de normas e a maneira como elas sistematicamente se organizam dentro de um ordenamento, ou refletindo sobre o juiz Hércules. Então, essa é uma terceira inquietação. Uma quarta inquietação, também atrelada a essas 3 primeiras, né, é que o ensino jurídico ele acaba sendo uma espécie de celebração do liberalismo individualista. Né? Inclusive por causa disso. Se eu parto de uma leitura que descorporifica os indivíduos, então o que eu tenho são sujeitos abstratos, formalmente iguais, mas deshistoricizados e descolados de qualquer contexto de precariedade material, né? De qualquer circunstância de necessidade, de demandas, de carências. Né? O sujeito no direito não é um sujeito real, o sujeito no direito é uma abstração. Sendo assim, né, um direito feito para abstrações, né, um direito feito para fantasmas, né, nós temos um direito que cultua uma espécie de modelo, né, liberal, hoje neoliberal, né, de sujeitos, de igualdade entre os sujeitos, inclusive,
mas que está muito pouco comprometido na prática com o programa de inclusão social, né? O quinto ponto, também atrelado a esses outros, né, é o legalismo. Nós ignoramos, assim como o direito ignora as circunstâncias materiais, né, ele ignora que existe produção normativa para além da lei. Nós temos um direito que realmente acha que o direito é uma benesse, né, quase, concedida pelo legislador ou pelos tribunais superiores, mas que de uma forma ou de outra vem de cima para baixo, e nós ignoramos como o sistema jurídico, ele próprio, né, emana dos conflitos sociais e da vida social, né? Nós temos um direito sempre que é legalista e estatista, digamos assim, né? Um direito que ele sempre é como se há uma passagem do Durkheim, é intraduzível, mas é obscena, que law makes itself pure, quer dizer, o direito se faz a si mesmo. É como se o direito ele fosse absolutamente indiferente ao mundo. O direito ele se constrói a si mesmo, ele tem uma racionalidade própria que, ao longo da história, vai se auto-articulando. A vida é o resto. Né? Nós somos só um veículo por meio do qual o direito, ao longo da história, se autorrealiza. Essa é a chave independente, seja você formalista ou não, né? Mas é a chave de uma leitura legalista. É você ignorar que o direito é feito por pessoas, né? E não o contrário, né? Não são as pessoas que são feitas pelo direito. Né? Atrelada a isso, um sexto problema, e já estou fechando, um sexto problema, a reificação da realidade social. Né? Nós acabamos, o direito acaba convencendo as pessoas, né? Se o direito é racional, se o papel do jurista é técnico, se transformações sociais, né, elas não são propriamente desejáveis, porque vivemos já no melhor dos mundos possíveis, né? Então, eu acabo representando, né, as nossas relações sociais como se elas fossem inevitáveis. O jurista ele acaba virando uma espécie de sacerdote do inevitável, ou um disseminador do conformismo social. Olha, conforme-se, não há alternativa possível, porque nós vivemos no sistema mais racional e mais razoável possível para que as pessoas vivam. Né? Então, longe de eu fomentar nos juristas mesmo, nos operadores do direito, nos artesãos do direito, eu vi essa expressão, achei linda, longe de fomentar, né, nos artesãos do direito a gana, o espírito, né, o comprometimento com a mudança, o que eu faço é convencê-los de que o mundo que nós vivemos é realmente o sistema mais lógico, o sistema mais racional possível, e o que ele faz, no fundo, é gastar a maior parte do tempo para justificar a racionalidade inerente desse sistema. Não importa que quem produz as normas seja o Tiririca ou o Alexandre Frota, independentemente disso, como o direito se faz a si mesmo racionalmente, o resultado sempre será o ideal. O resultado sempre será a estruturação de um mundo coerente, lógico. O direito sempre caminha em direção ao melhor, né? Então tenham fé. Vocês vão dizer que eu sou um homem de pouca fé. Né? Mas o sétimo ponto, né, está atrelado a isso. Nós temos uma educação que é bancária. Nós temos práticas didáticas bancária no sentido que Paulo Freire dá, né? O professor, como alguém que vai fazendo ao longo do semestre, né, um depósito, né, como um depósito de dinheiro, mas ao invés de dinheiro ele deposita informações na cabeça dos estudantes, e no dia da prova ele vai lá e faz um saque, ou mais do que um saque, ele puxa um extrato. A prova é o extrato da quantidade de informações que o professor depositou na sua cabeça. Né? Nós temos uma educação bancária que corresponde perfeitamente a uma leitura acrítica, uma leitura legalista e uma leitura deshistoricizada e descontextualizada do direito. Né? Não é à toa que boa parte das nossas escolas de direito mais tradicionais ainda hoje tem púlpitos. Né? Vocês já pisaram, por exemplo, em faculdades antigas de direito, né? Elas ainda preservam tablados. O professor dá aula sobre um tablado, como num palco. Né? Então, nós enfatizamos essa ideia de que aprender direito é aprender um conjunto de técnicas transmitidas de forma passiva para um conjunto de alunos com pouca capacidade crítica. Né? Ainda há, nas escolas de direito, uma aversão muito explícita a metodologias participativas. Né?
O máximo que a gente faz é seminário, não há role-playing, estudo de caso, quer dizer, há um esforço muito grande para rejeitar metodologias participativas, porque, afinal, o aluno não é propriamente um cidadão um crítico, capaz de refletir sobre a própria realidade, ele é só um sujeito que está ali acumulando uma série de técnicas neutras para que ele consiga operacionalizar esse sistema autopoético, para usar uma expressão que entrou na moda, esse sistema autopoético que é o direito. Oitavo, estou fechando, oitava dificuldade, né? Essa educação bancária, ela produz futuros profissionais, né, que são uniformizados e são massificados. Há um esforço, né, não só para ignorar as diversidades de background, né, as diversidades culturais, políticas, filosóficas dos estudantes em sala de aula, mas há um esforço para que eles, né, saindo de sala de aula e entrando no mercado de trabalho, com muitas aspas, né, se anulem enquanto sujeitos. Você será um bom advogado a partir do momento em que você deixar de ser, né, você será um bom advogado, ou juiz, ou promotor, a partir do momento em que você deixar de ser um indivíduo, né, um ser humano, né, fulano beltrano, e se tornar a voz da lei, né, a boca da lei, né, você presentificar, você personificar essa racionalidade jurídica abstrata. Né? Então, quer dizer, há um esforço de homogeneização e de castração das diferenças. Né? Eu gosto de dizer, eu dou aula para alunos do primeiro e do sétimo período. É curioso como a faculdade gradualmente vai transformando, né, turmas que são ricas, diversas, plurais, em crenças, ideologias, até no vestuário, em um conjunto de replicantes, assim, androides. Para quem já viu Blade Runner, né? O aluno de direito no sétimo período é muito menos interessante, vocês vão me perdoar, mas infinitamente menos interessante do que o aluno no primeiro. O direito talvez seja um dos poucos cursos que emburrece o aluno ao longo do trajeto. Né? Ele não te agrega coisas, ele te subtrai coisas. Prestem atenção nas vestimentas dos seus colegas. Vocês vão notar como a possibilidade mesma, né, de autoafirmação pessoal, ela vai se reduzindo ao longo do curso. Até que, assim, no sétimo período, um curso bem feito é um curso que te despersonaliza. Né? Você deixa, quer dizer, em tese, você deixa de ser autenticamente uma pessoa. Isso se reflete em uma outra questão, é a homogeneidade racial do corpo docente. Nós temos um curso de direito ainda profundamente avesso a professores não brancos. Mais do que isso, né? O professor de direito né, a figura hegemônica do professor de direito é o homem branco, hétero, sem deficiência, e que mora em bairros de classe média alta. Essa encarnação, aliás, eu gosto sempre... Vou ilustrar isso muito rapidamente com uma imagem. Imagine que vocês estão num grande seminário de debate jurídico. Sei lá, o Comped. Nunca recomendo que vocês vão ao Comped, mas, enfim, imaginem que vocês estão passeando, perdendo tempo passeando pelo Comped, que é um grande evento sobre pesquisa em direito. Imaginem que vocês estão no Comped. Vocês abrem uma porta e vem um grupo de trabalho com 10 homens brancos apresentando suas respectivas pesquisas. Você nunca vai pensar que se trata de um GT, de um grupo de trabalho, sobre heterossexualidade e branquitude. Você vai pensar que se trata de um grupo de trabalho para discutir direito constitucional, direito do consumidor, direito tributário, porque, afinal, como é um espaço hegemonizado pelo homem branco, é como se ele sempre fala a partir de um não lugar. Né? Ele pode falar de tudo, ele não fala a partir das suas condições ou das suas particularidades, ele fala a partir de um vácuo. Agora, se você abre uma sala e vê um GT, um grupo de trabalho, com 5 homens negros ou 5 mulheres negras, você vai pensar, deve ser o GT sobre direito e interseccionalidade, ou GT sobre feminismo negro. Você nunca pensa que é um GT sobre direito do consumidor, ou sobre direito constitucional. Bom, enfim, vou ficar só nesse exemplo. Pensem nisso. E, por fim, só para fechar, essas ausências, né, essas várias exclusões, elas acabam resultando numa marginalização do debate racial, inclusive de autores que debatem questão racial em sala de aula. Se eu, como professor de filosofia do direito, fizesse um programa, uma ementa, né, uma bibliografia de pesquisa e ensino do direito, citando só homens brancos, ninguém acharia estranho. Mas se eu faço uma bibliografia citando só numa disciplina de filosofia do direito, não estou falando de uma disciplina como direito e relações raciais, numa disciplina de filosofia do direito,
Se eu compusesse uma bibliografia só com autores negros, muita gente acha esquisitíssimo. Não, não é filosofia do direito racializada, é filosofia do direito crítica. Então, nós temos um processo ainda muito acentuado de guetificação do debate racial em sala de aula. A gente não percebe como a discussão sobre raça ela é estruturante da nossa sociedade. Quando a gente discute raça, é no máximo em disciplinas à parte. Não se faz, deveria ser feito, né? Quer entender como o racismo, ele atravessando o sistema jurídico como um todo, ele precisa estar presente na disciplina sobre direito tributário, sobre direito consumidor. O racismo ele não é um campo isolado, quer dizer, o debate sobre a raça, né, e sobre relações raciais, não é um campo isolado à parte dentro da discussão jurídica. Ela atravessa todas as disciplinas do direito, porque o racismo atravessa a maneira como o nosso sistema jurídico se dá, né, a maneira como o nosso sistema jurídico se estrutura. Então, partindo, né, todos esses elementos eles contribuem para que o ensino jurídico seja um instrumento de reprodução das hierarquias sociais, né? E vai ser contra essas 10 armadilhas, né, que o nosso trabalho ele acaba se insurgindo. Dito isso, falei demais, acho que já ultrapassei meu tempo, agradeço imensamente a atenção, passo a palavra para o Adilson agora, né? Vai, Adilson, contigo de novo. Obrigado, professor Felipe, por essa introdução, por essa explanação dos problemas jurídicos que nós enfrentamos dos problemas teóricos, jurídicos e políticos que nós enfrentamos na nossa educação superior. Bem, uma vez que nós fizemos esse diagnóstico, nós precisamos então responder à seguinte pergunta: afinal de contas, em que consiste esse projeto de uma educação jurídica antirracista? Bem, em primeiro lugar, eu quero falar sobre o propósito fundamental dessa proposta pedagógica. O que nós pretendemos fazer, o objetivo que nós procuramos alcançar é uma volta às origens. Uma volta à discussão sobre o papel central do direito, o papel central dos operadores do direito, a busca por justiça social. Então, a proposta de pedagogia jurídica antirracista é uma proposta que tem como objetivo fundamental criar elementos para que operadores do direito, para que alunos de graduação, de pós-graduação, que posteriormente serão advogados, promotores, juízes, tenham a possibilidade de identificar manifestações diversas de discriminação racial e também de poder criar meios para a solução desses problemas. As pessoas só conseguirão desenvolver habilidades cognitivas para isso dentro de uma cultura jurídica que esteja realmente comprometida com uma reflexão coletiva sobre os diversos sentidos da ideia de justiça. E, entre esses diversos sentidos da noção de justiça, algo mais específico que é a justiça racial. Primeiro ponto, o projeto de educação jurídica antirracista é um projeto político. Ele é um projeto pedagógico, ele é um projeto jurídico e ele é um projeto político. E é importante deixar isso desde o início, porque nós, ao escrever esse livro, não temos apenas como objetivo dizer para os professores como estruturar uma ementa de uma disciplina. Nós temos uma ambição muito maior. O que nós procuramos é apresentar para professores um cabedal teórico, uma série de práticas que podem ser desenvolvidas dentro de sala de aula, que abrirão os meios
para a realização do projeto de transformação social presente na nossa Constituição, presente no nosso sistema jurídico, e a realização desse projeto passa necessariamente pela educação jurídica, passa necessariamente pela transformação da nossa educação jurídica. E essa educação jurídica precisa ter uma natureza claramente antirracista. Isso significa que essa educação jurídica precisa ser politicamente engajada. Ah, mas nós somos professores do direito, nós estamos aqui para ensinar como o direito opera. Bom, nós devemos ler a Constituição da República, nós devemos ler o artigo 3º da Constituição da República. Este artigo determina objetivos políticos para o Brasil. E um desses objetivos políticos e também jurídico é a transformação social. E nós conseguimos produzir transformação social na medida em que nós refletirmos criticamente sobre ela. O nosso projeto de educação jurídica antirracista passa, em primeiro lugar, pela necessidade de uma construção coletiva do conhecimento. Então, a sala de aula deve ser vista como um lugar de construção, de reflexão sobre a realidade. Como eu disse no início deste evento, nós estamos hoje em um momento no qual o corpo discente das faculdades de direito é cada vez mais diversificado. Para muitas pessoas reacionárias, isso é um grande problema. Mas para um projeto de construção de uma sociedade democrática, isso é extremamente importante. O pluralismo cada vez maior nas salas de aula permite que pessoas negras, brancas, asiáticas, indígenas possam refletir sobre a experiência delas. Permite que as pessoas possam aprender com sujeitos concretos a forma como o racismo opera na nossa sociedade. Esse pluralismo, aliado a uma pedagogia politicamente engajada, permite que o espaço de sala de aula seja um espaço de construção crítica, seja um espaço de compreensão da enorme complexidade do racismo. É um lugar no qual nós podemos compreender o que o professor Felipe acabou de dizer, o problema da transversalidade do racismo. Nós precisamos criar disciplinas, nós precisamos ensinar conteúdos jurídicos a partir de uma perspectiva que permita alunos e alunas compreender como princípios jurídicos regulam uma determinada área da vida das pessoas. O direito civil não é apenas um conjunto de normas. O direito civil é uma forma de existência no mundo. O direito civil regula grande parte da nossa existência no mundo. E nós existimos no mundo como negros, mulheres, homossexuais, asiáticos, indígenas, como pessoas com deficiência. Então, é importante que o direito civil, que o direito penal, que o direito constitucional, que o direito do consumidor, que o direito urbanístico possa ser visto não apenas como um conjunto de normas que regula determinado campo jurídico, mas como um aparato normativo destinado a regular aspectos da nossa vida individual e coletiva. E é por isso que, dentro de uma educação jurídica antirracista, as disciplinas precisam ter determinados propósitos. Então, nós começamos com uma análise
dos princípios constitucionais que regem uma determinada área. Depois, nós analisamos as formas por meio das quais a operação dessas normas podem, direta ou indiretamente, produzir a subordinação. Nós analisamos casos concretos que demonstram como isso efetivamente ocorre, e depois nós passamos para um processo de reflexão sobre como as normas do direito penal, do direito do consumidor, do direito virtual, podem ser utilizadas para resolver, para promover a justiça racial. A sala de aula é, portanto, um espaço de compreensão mútua. A sala de aula é um espaço de desenvolvimento de solidariedade interracial. A sala de aula é um lugar no qual as pessoas precisam existir enquanto sujeitos concretos. Elas precisam se expressar enquanto sujeitos concretos. E é por isso que professores e professoras brancos, negros, asiáticos, indígenas precisam dominar uma série de técnicas que nós apresentamos nesse livro sobre como conduzir um debate sobre justiça, sobre como conduzir um debate sobre justiça racial. É por isso que nós recorremos a Paulo Freire, é por isso que nós recorremos a Bell Hooks, porque esse autor, essa autora estão interessados em pensar a sala de aula como um espaço de construção da cidadania. Mas como apontou o professor Felipe, esse projeto de construção de uma pedagogia politicamente engajada, de uma educação jurídica antirracista, não pode ocorrer por meio das perspectivas epistemológicas a partir das quais nós tratamos conteúdos jurídicos. Nós precisamos adotar perspectivas críticas. Nós precisamos adotar perspectivas dos grupos subordinados, das epistemologias, não é, dos discursos contra-hegemônicos. E aqui aparece a relevância da teoria crítica racial, que é um movimento, é uma escola de pensamento jurídico que surgiu na década de 80 nos Estados Unidos e que depois se expandiu para outros lugares do mundo e para outros campos do direito, e que tem um objetivo específico de pensar como o direito opera como instrumento de reprodução de desigualdade e de que maneira essa realidade pode ser modificada. Nós estamos interessados também em utilizar a teoria queer. A teoria queer, obviamente, é uma proposta teórica muito complexa, mas ela é relevante para nós por dois motivos. Primeiro, porque ela nos oferece elementos para nós entendermos como certas formas de identidade se tornam hegemônicas, como certas formas de identidade, como a masculinidade, a heterossexualidade e a branquitude, se tornam identidades hegemônicas, mas também identidades que são invisibilizadas, mas que, mesmo sendo invisíveis, têm esse caráter normativo. A teoria queer também é relevante para nós, porque nós estamos interessados em entender como o racismo opera dentro da sociedade. E uma coisa que a teoria racial crítica nos ensina é que o racismo não opera sozinho. O racismo opera junto com o sexismo, opera junto com a homofobia, opera junto com a transfobia, opera junto com o classismo. E esses sistemas de opressão operam para construir identidades que terão respeitabilidade social, que terão proteção jurídica, proteção estatal e aquelas que não terão. É relevante para nós também compreender
todos os processos culturais, políticos e jurídicos por meio dos quais certos grupos são construídos como subalternos. É importante que operadores do direito compreendam como a operação de normas jurídicas, políticas, sociais, etc., culturais, como o processo de o processo de institucionalização de determinadas identidades promove a subalternidade de determinados grupos ao longo do tempo. Nós também vamos recorrer ao feminismo negro. Isso é relevante porque feministas negras, ao longo do tempo, têm apresentado, eu estou desenvolvendo isso em uma outra obra que se chama Mulheres, Raça e Direito, sobre as bases do constitucionalismo negro. Mulheres negras têm formulado uma política constitucional. Elas têm formulado uma proposta de transformação social que implica um tipo de aplicação e de interpretação constitucional, que leva em consideração as convergências entre racismo, classismo e também sexismo. A nossa proposta de uma educação jurídica antirracista requer que nós saibamos efetivamente o que é o racismo. Requer que nós saibamos como o racismo opera como um sistema de dominação social e que, consequentemente, afeta o campo da política, o campo jurídico, o campo da economia, o campo da cultura. É importante que nós saibamos, que operadores do direito saibam como o racismo institucional opera, como o racismo estrutural opera, como o racismo interpessoal também cria dificuldades para a integração de grupos raciais subalternizados. Nós precisamos fazer uma análise significativa sobre o que é a ideia de justiça, e especificamente o que significa justiça racial. E a ideia de justiça racial, ela engloba uma perspectiva procedimental, ela engloba a ideia de igualdade de tratamento, o que é muito relevante no caso, por exemplo, não é do sistema, da operação do sistema penal, mas ela também engloba uma ideia de justiça substantiva. Nós precisamos desenvolver, dentro da sala de aula, uma gramática da igualdade. E essa gramática da igualdade que nós propomos no livro, que é um mecanismo fundamental de análise dos problemas jurídicos enfrentados por grupos raciais subalternizados, ela pressupõe que esse princípio constitucional tem um objetivo fundamental: promover a emancipação de grupos tradicionalmente discriminados. Como é que esse projeto de educação jurídica antirracista é operacionalizado em sala de aula? Em primeiro lugar, o professor, a professora deve deixar claro que o problema do racismo não é um problema dos negros. O racismo é um problema de ordem política. É um problema de ordem política porque ele compromete o funcionamento das instituições democráticas. Então, nós precisamos discutir o racismo enquanto um problema cultural, enquanto um problema jurídico, mas fundamentalmente como um problema de natureza política. O racismo impede o exercício da cidadania, o racismo impede a construção de solidariedade social e a solidariedade política é um elemento fundamental, é um requisito para a construção de uma cultura verdadeiramente democrática. Dentro desse projeto de uma educação jurídica antirracista, a questão racial, ela é discutida de uma maneira, não é transversal. Então, nós vamos debater o problema da justiça racial no direito civil, no direito penal, no direito
constitucional, no direito, nos direitos humanos, e, mais do que isso, é importante a criação de uma cultura institucional. Então, as nossas faculdades de direito, que estão interessadas em implementar uma educação jurídica antirracista, precisa criar, implementar linhas de pesquisa, precisa implementar clínicas, precisa implementar estágios, precisam contratar professores negros, asiáticos, indígenas, para que essas pessoas possam produzir conhecimento que será utilizado na própria sala de aula, na construção de como o racismo opera e da forma como ele pode ser superado. Todos nós, tanto eu quanto o professor Wallace, quanto o professor Felipe, temos tentado fazer isso de uma forma ou de outra. Os resultados são muito interessantes. Nossos alunos têm produzido trabalhos extremamente relevantes. O nosso colega Paulo Maldanes, que está entre nós neste momento, escreveu um capítulo que eu utilizarei no meu livro sobre um tratado de direito das relações raciais, sobre justiça racial e direitos políticos, um artigo de altíssima qualidade e que contribuirá para a sociedade como um todo. Eu passo, então, agora a palavra para o professor Wallace Corbo. Professor Adilson, muito obrigado. Professor Felipe, pessoal, todos e todas que estão aqui conosco. Que alegria a gente estar nesse evento que é quase um pré-lançamento dessa obra, que eu, depois de agradecer vocês pela presença, já queria dizer que foi muito difícil escrever. Professor Adilson, ele, em um dia, é capaz de escrever um tratado de 300 páginas. Não é assim que eu funciono. Foi muito difícil escrever essa obra, porque muitas vezes a gente tem a premissa, a gente assume a premissa de que um professor negro, por ser um professor negro, conseguirá escrever sobre racismo. Aliás, o tempo todo eu vejo professores negros que estudam hipoteca sendo chamados para falar sobre racismo num evento qualquer de direito civil, e é uma coisa lamentável, né? Completamente lamentável esse tipo de situação. Mas o fato é que é difícil, mesmo quando nós estudamos e nos debruçamos sobre esse tema, é difícil, mas razão simples, né? Nós não fomos formados, nós não surgimos de lugar nenhum. A gente surgiu do mesmo lugar que muitos de vocês surgiram, a gente se formou nos mesmos lugares que muitos de vocês se formaram ou se formarão. O professor Adilson, o professor Felipe na UFMG e eu na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que apesar de ser uma universidade que desde a minha graduação já contava com um sistema de cotas, como já foi apontado aqui, não conta com qualquer tipo de diversidade no campo do corpo docente. Então, não é fácil. Escrever uma obra dessas, ela envolve um exercício de inflexão e reflexão profundas. Não só a partir do que nós pesquisamos, mas a partir também da lógica de quebrar o que nós já sabemos. De fazer perguntas radicais, como, por exemplo, o que a hipoteca pode ter de racista? Se é que ela pode ter alguma coisa de racista. Não é uma pergunta que a gente gosta de fazer, porque muitas vezes, eu acho que esse é o aspecto inovador dessa obra, que eu espero que todos possam ler e processar em muito tempo, com muita atenção. Um dos aspectos inovadores dessa obra é que a gente dá um passo além de algo que dispersamente vem sendo dito nos últimos anos, que é a conexão entre o racismo e o direito, que é o fato do racismo estrutural, que é o fato da persistência do racismo nas relações brasileiras. Isso é um apanhado de conhecimento que nós conseguimos estruturar de uma forma que, e aí eu digo sem nenhuma modéstia, porque esse grosso trabalho foi elaborado principalmente pelo professor Felipe Adilson, reconheço, então, organizado de uma maneira muito sistemática e muito clara. As bases epistemológicas do que a gente propõe, elas organizam um pensamento que vocês encontram nos seminários sobre racismo, que vocês encontram nas palestras sobre racismo e direito. Mas a gente foi um pouco além. A gente foi além da crítica para tentar propor um plano de incidência no ensino jurídico, que eu acho que, de certa forma, organiza o que o professor Adilson, o que o professor Felipe, o que eu
temos tentado fazer nos últimos anos, que é apresentar um projeto de transformação do direito que não pare na crítica, que efetivamente busque, se nós vamos ser bem-sucedidos ou não é uma outra pergunta, mas que efetivamente busque uma transformação profunda da forma como nós pensamos o direito, trabalhamos o direito e aplicamos o direito. E como eu disse, isso não é fácil, porque eu aprendi a mesma teoria do poder constituinte que vocês. Eu aprendi o mesmo princípio da supremacia do interesse público que vocês. Então, eu também tive que me fazer perguntas relevantes, perguntas que exigem do professor de direito um conhecimento, ou uma busca por um conhecimento, que é interdisciplinar ou transdisciplinar. Eu estou dizendo isso porque se foi difícil para mim, imagina para quem está chegando agora nessa discussão. O projeto que nós estamos propondo não é um projeto fácil, não é um projeto confortável. É muito fácil, é muito bonito, é muito inspirador chegar em sala de aula e falar: aqui vamos ter uma sala inclusiva, aqui não haverá sexismo, aqui não haverá racismo, aqui não haverá misoginia, e nós vamos adotar, eu vou fazer referência à fala do professor Felipe, nós vamos adotar uma metodologia participativa. E depois dessa fala, esquecer de tudo, começar a pedir ajuda para as pessoas falarem e pensar: não, mas aqui é um lugar de inclusão, que eu falei na primeira aula. E não é assim que se opera esse tipo de fenômenos, porque eu tenho o prazer de lecionar numa instituição que adota a metodologia participativa, e qualquer professor atento ou professora atenta, nem todos são, porque nem todos estão letrados, vai perceber que no primeiro dia de aula, as alunas falam mais do que os alunos. No último dia, as alunas não falam mais. Porque se o professor não está atento às dinâmicas de gênero na sala de aula, numa metodologia participativa, se o professor ou a professora simplesmente se desincumbe do ônus da sua função, que não é de depositar conhecimento, é de assegurar que essas desigualdades de status entre esses sujeitos concretos não se ponham ou se ponham de maneira mitigada, se o professor ou a professora não fazem isso, nós não conseguimos avançar. Mas para fazer isso, é preciso buscar um conhecimento. Quando o professor Adilson diz que o racismo não é um problema de pessoas negras, é um problema político, eu complemento. O racismo é um problema político e é um problema de pessoas brancas. Porque não foi eu que criei. Não foi o professor Adilson, não foi o professor Felipe, e é essencial que essa obra chegue também a pessoas brancas, algumas que estão nessa sala, porque é com vocês, considerando que o corpo docente que vai conduzir essas aulas, é que vai ter um poder. A gente sabe que existe um poder que o professor ou a professora tem, que o corpo docente ele possa aplicar essas metodologias, potencializando protagonismos, potencializando a ruptura desse sistema. E isso que eu acho que é muito bonito nessa obra. A gente diagnostica o problema, nós trazemos uma epistemologia relevante, antirracista, e nós fazemos um esforço que não é um esforço conclusivo. Essa obra não é um tratado de direito administrativo, civil, do trabalho constitucional, societário, que é um dos temas que nós tratamos. Não é. Nós não vamos ser capazes, nós três, de analisar em todas as áreas do direito todos os aspectos em que o racismo, de alguma forma, se produz e precisa ser pensado. Mas nós fazemos, a partir da metodologia que nós propusemos, alguns esforços. Então, por exemplo, no campo da interpretação do direito constitucional, da teoria do direito, nós dialogamos, eu vi que uma das perguntas foi sobre a teoria do Dworkin, nós dialogamos com o positivismo jurídico e com o pós-positivismo, como é que a gente chama essas teorias de filosofia do direito, para propor que o problema da discricionariedade, aquele problema lá, ou aquela característica que o Hart identificou no direito, os positivistas identificaram no direito, aquele fato de que as normas têm uma textura aberta, a linguagem tem uma textura aberta. Diante de duas possibilidades de escolha interpretativa, as duas são indiferentes desde que dentro dessa moldura. Misturei um pouco Kelsen com Hart. Problema da discricionariedade. Diante desse problema, como é que a gente resolve? Aí o Dworkin vai falar: não, tem que pensar que tem uma novela, que você está escrevendo uma novela. O Carlos Santiago Nino vai falar: não, é como se fosse uma catedral, você tem que construir a catedral fazendo sentido. A gente vai falar: existe a resposta certa. Um princípio de interpretação jurídica antirracista. Num modelo constitucional que se compromete, como o nosso, com um fenômeno, com um objetivo político, que é o combate às discriminações, não existe discricionariedade. Existe um dever do intérprete de pensar um princípio de interpretação jurídica antirracista. Agora, vejam que coisa
impressionante. Nós nunca criticaríamos o princípio da máxima efetividade da Constituição, que é formulado em termos abstratos e pode significar muita coisa. Mas o que é um princípio de interpretação jurídica antirracista, se não um princípio de máxima efetividade de uma Constituição que pode ser lida e deve ser lida como antirracista? Então, o direito constitucional, ele precisa ser pensado nas suas categorias. A teoria do direito precisa ser pensada nas suas categorias com os recortes que nós propusemos, pensando sujeitos concretos e não só sujeitos abstratos, pensando o status desses sujeitos concretos, pensando, a partir desse diagnóstico, como esses diferentes instrumentais teóricos que nos foram dados a partir de uma perspectiva que é branca, que é masculina, que é europeia ou americana, como que a gente pode negar ou transformar ou até mesmo aprimorar esse pensamento em direção àquilo que determina o nosso ordenamento jurídico constitucional, aquilo que determina os nossos objetivos políticos, as nossas causas. Porque todos têm causas. A alienação fiduciária, como uma garantia de direito real, ela tem uma causa. Talvez eu esteja surpreendendo alguns de vocês. Ela tem uma causa. A alienação fiduciária tem como causa assegurar a credores financeiros mecanismos rápidos para haver o seu crédito. Tem uma causa. Uma perspectiva econômica, perspectiva liberal, capitalista, tem uma causa. Que, como disse o professor Felipe, professor Adilson, nós tratamos como uma causa... Não, mas essa é uma causa abstrata, objetiva, apolítica, como nada menos apolítico do que estruturar um desenho jurídico normativo em defesa de uma forma de pensar a propriedade. Mas por que a gente não pode pensar a propriedade de outra forma? Por que a propriedade ela é individual? Por que a propriedade ela é vista em sentido econômico? Essa propriedade não é a propriedade das terras quilombolas. As terras quilombolas não são propriedade individual, são propriedade coletiva. As terras quilombolas, elas não têm uma natureza eminentemente econômica, têm uma natureza eminentemente existencial. Tem a ver com a forma como aqueles grupos vão ter o seu direito de propriedade, se nós usarmos essa categoria, reconhecido. Então, na medida em que nós vamos perpassando o poder constituinte, a interpretação constitucional, nós demos, né, professora Adilson, especial atenção ao direito constitucional no livro, porque somos juristas, mas somos também, antes de mais nada, eu pelo menos falo por mim, constitucionalista. Então a gente sempre se empolga e nós então tratamos da interpretação constitucional, tratamos do poder constituinte, tratamos de direitos fundamentais, não para esgotar o tema, mas para mostrar como que esses diferentes temas são pensados em desconexão com os problemas que eles supostamente resolvem. Por quê? Porque a inviolabilidade do domicílio significa dizer que ninguém poderá ter a sua casa invadida sem mandado judicial do nascer ao pôr do sol. Muito bonito. E professores repetem isso ao longo de décadas. E terminou a aula sobre o direito à inviolabilidade do domicílio, e a gente ignora que essa inviolabilidade do domicílio não existe na favela. E casa de preto não é casa no nosso direito constitucional. Como que a gente vai lidar com isso? Como que a gente vai lidar com essa categoria que passa batido, ignorando uma realidade efetiva? É reconhecendo, por exemplo, a necessidade de superar pensamentos ditos pragmatistas, consequencialistas, realistas, que vão sempre negar a aplicação do direito em favor de algum ideal, que é o ideal de combate à criminalidade, que na verdade é um ideal de combate a pessoas pretas e pobres no Brasil. Então, essas reflexões são necessárias não só porque a crítica é necessária, porque o olhar é necessário, mas também para encontrarmos soluções. Professor Adilson, professor Felipe e eu damos soluções definitivas? Não, porque nós não temos as soluções definitivas. Mas nós certamente temos reflexões sobre esses problemas e como que esses problemas podem avançar. Nós olhamos para o direito constitucional, nós olhamos para o direito penal, nós tratamos de problemas graves de direito penal que, mais uma vez, são tratados, inclusive por juristas progressistas, como problemas abstratos, anticorrupção, melhoria do sistema. E aí o Supremo Tribunal Federal se debruça sobre o problema da prisão em segunda instância, que é um dos temas que nós exploramos na nossa obra, tentando dar solução para 1, 2, 3 ou 4 casos de pessoas que praticaram supostamente crimes de colarinho branco com discursos grandiloquentes sobre o combate à corrupção. Mas qualquer olhar racializado sobre a questão vai revelar que, ainda que eventualmente essas pessoas possam ser presas, o que não são,
porque vige um princípio não dito de inocência branca no nosso direito brasileiro, mas querendo que essas pessoas sejam presas, o impacto desproporcional desse tipo de interpretação jurídica, ele é sentido na ponta por pessoas negras que, aliás, verdade seja dita, nem precisam aguardar trânsito em julgado de nada para serem presas. Elas são presas provisoriamente, são mantidas ali indefinidamente, mas pensar o direito penal também a partir dos seus impactos desproporcionais, para além até mesmo do discurso garantista penal, que muitas vezes é desenhado de maneira supostamente abstrata. O garantismo é importante, os direitos são importantes. Precisa pensar quem são esses direitos, contra quem se realiza a persecução criminal, contra quem se desenvolve o processo penal, que é supostamente um processo racional. Racional, para quem? É só pegar um processo penal para ver. Mas a gente repete, como disseram os professores Adilson e Felipe, o dia inteiro, dia após dia, é racional, é abstrato, é um direito, não olhando para as realidades para fingir, né, que o direito é capaz, de alguma forma, transformar uma realidade que ele não transforma, que na verdade que ele ignora e, portanto, a ele não se aplica. A gente vai tão longe para olhar até o direito processual, que talvez, na minha opinião, mais até do que o direito civil, mais do que o direito civil, que hoje é, de maneira muito clara, um direito desenhado ali, ainda à luz de ideais oitocentistas, né, à luz de ideais liberais ou neoliberais. Mais que o direito civil, que hoje tem essa faceta muito clara, o direito processual certamente é o melhor exemplo de como que nós despolitizamos o direito. O processo é um sistema de procedimentos sucessivos, portas que se fecham em direção a uma sentença. Isso é a aula número 1 de Teoria Geral do Processo, qualquer um de vocês vai ter. E a gente nunca para pensar o processo como um sistema de que tem que participar uma mulher negra vítima de violência doméstica, pensando no processo penal, vítima de violência doméstica, que precisa chegar no processo. Como é que ela chega? Qual é a organização do Estado ao redor de assegurar o direito de ação para essa pessoa? Aliás, existe direito de ação para pessoas negras? Pensar o processo nesse sentido, de maneira razoavelmente racializada, de maneira minimamente racializada, permite que a gente dê passos adiante para entender como redesenhar o processo. Isso já foi feito antes. Aquelas ideias das ondas renovatórias do processo civil, para quem aqui gosta mais do processo, né, do Brian Gartz e do Capelletti, processo civil se renovando para caminhar no sentido de ações coletivas, etc, etc. A gente precisa fazer uma quinta onda renovatória aqui. A sexta, a sétima, a oitava. A onda renovatória do processo civil a partir de perspectiva racial, da perspectiva de gênero, da perspectiva da sexualidade, porque se nós fizermos as perguntas certas, nós vamos conseguir encontrar respostas e desenhos que podem, talvez não solucionar, mas dar respostas mais adequadas para os nossos problemas. Então, mais do que um livro que tenta dar respostas definitivas, eu vejo esse livro, e aí eu não comentei sobre isso com o professor Adilson Felipe, eles podem discordar de mim, mas eu vejo esse livro como um livro de perguntas. Um livro que esperamos que, também depois dessa nossa conversa, todos e todas terminem de ler fazendo perguntas. Qual é o impacto? Eu tive recentemente, a professora Poliana, não me deixa mentir, eu tive recentemente trabalhando junto ao TSE, na sistematização das normas eleitorais, me fazendo a pergunta sobre como que o direito processual eleitoral pode ter algum impacto racial. Porque o direito eleitoral tem impactos raciais relevantes. E talvez o devido processo legal no direito eleitoral tenha alguma coisa a ver. Eu posso descobrir que não tem, mas eu preciso fazer a pergunta porque ninguém nunca fez. O concurso público, pensando aqui em um último tópico, professor Felipe, eu segui a sua sugestão de não contar para as pessoas quantos tópicos são, porque aí elas nunca sabem se eu estou efetivamente terminando ou não. Então, o direito administrativo, mas eu estou de fato terminando, esse é o último ponto, traz para a gente algumas preocupações relevantes, porque o direito administrativo ele diz respeito também à organização do Estado. E algumas pessoas já estão incomodadas com o problema de como que a gente vai transformar o ensino jurídico no sentido antirracista se os professores e professoras são pessoas brancas. Eu fiz um levantamento com uma aluna recentemente e nas melhores faculdades de direito públicas e privadas do Brasil, selecionamos 12, os alunos, pegando as ementas obrigatórias de direito civil, de disciplinas dogmáticas, direito civil, direito constitucional, se eu tivesse pegado
assim como o professor Felipe, esse número não seria o mesmo, mas direito civil, direito constitucional e direito penal. Nós concluímos que os alunos e as alunas leem mais pessoas com o nome Carlos do que mulheres negras. As pessoas leem mais pessoas com o nome José do que homens e mulheres negros. Como que a gente efetivamente transforma isso? Também pensando para além das estruturações internas da universidade, mas também pensando aspectos que são postos fora de discussão, como concurso público. Como que eu desenho um concurso público que seja capaz de respeitar parâmetros republicanos, porque o concurso público, de fato, tenta, pelo menos, respeitar certos parâmetros republicanos, apesar de muitas vezes não conseguir, mas que respeite parâmetros republicanos e avance ideais antirracistas. A gente precisa superar uma série de entraves. O princípio meritocrático como um princípio absoluto. A ideia de que o concurso público ele seleciona mérito, efetivamente, que ele não seleciona. O concurso público seleciona boas provas. Nós, professores, sabemos que há alunos que fazem provas maravilhosas, não necessariamente estão capacitados para serem professores, para serem procuradores do Estado, para serem juízes, juízas, e está tudo bem, também é uma forma de exercer algum tipo de conhecimento. Como que a gente pensa um direito administrativo que é desenhado historicamente a partir de um princípio de supremacia do interesse público, mas em relação ao qual nós nunca perguntamos de quem é o interesse público? Quem é esse público que tem o interesse supremo? Esse público que tem o interesse supremo é o público cujo interesse convalida o desalojamento forçado de pessoas negras sem indenização ou com uma indenização reduzida, porque não são proprietários, das casas em que moram, em favelas, em regiões periféricas. Que público é esse? Se a gente vai, de fato, adotar um princípio de supremacia do interesse público, a gente precisa ler esse princípio de outra forma. Precisa contestar esse princípio de outra forma. Precisa repensar quem é o universal, quem é o abstrato, quem de fato está dizendo para a gente quais são as diretrizes que o direito segue. Essa é uma tarefa coletiva, é uma tarefa que não pode recair só sobre pessoas negras, é uma tarefa que não pode recair só sobre o professor Felipe, o professor Adilson e eu. Nós estamos tentando contribuir com esse debate, chamando não só professores e professoras, mas chamando também advogados e advogadas, juízes e juízas, estudantes, porque os estudantes, as estudantes transformam as instituições em que existem, porque não existe professor que sustente, salvo quando ele resolve esquecer que é professor, que sustente anos e anos de alunos que são desinteressados porque não encontram respostas para as perguntas que precisam ser respondidas. Então, alunos também têm uma função aqui importante, ainda que muitas vezes tenham que fazer cálculos estratégicos porque eles precisam sobreviver esses 5 anos de faculdade, mas alunos e alunas têm papel importante também em pressionar novos espaços de produção de conhecimento, pressionar a transformação dos espaços existentes e a tarefa pesadíssima que professoras e professores vão ter a partir dessa obra. Eu espero que essa obra possa ser um sucesso, porque aí todos nós poderemos engajar numa tarefa que é hercúlea, que é a tarefa de virar de cabeça para baixo o direito que nós temos, levantar cada pedra, buscando entender como que o racismo influencia cada uma delas, e aí sim desenhar, quem sabe, uma dogmática, uma instituição, uma escola do direito que seja comprometida com a superação do racismo e de outras desigualdades e outras formas de injustiça que estruturam de maneira profunda as nossas relações sociais. O direito aqui é visto como um instrumento de transformação, mas ele só vai ser transformado se, de fato, alguém pegar esse instrumento e seguir adiante. Então, nosso convite é que nós possamos seguir adiante com essa luta. Muito obrigado novamente a todos e todas vocês, e eu devolvo a palavra, salvo engano, ao professor Adilson. Obrigado, professor Wallace, obrigado, professor Felipe. Eu quero agradecer publicamente todo o esforço que vocês tiveram na elaboração dessa obra. Foi um prazer imenso poder discutir, debater, construir o conhecimento, construir uma proposta
de transformação do ensino jurídico, que eu espero que possa ser lida, debatida, discutida e também, por que não, implementada pelas nossas instituições de ensino superior. Gustavo, meu caro, a palavra volta para você. Professor Adilson, muito obrigado. Professor Felipe, professor Wallace, as exposições de cada um, dá para perceber isso pelo nosso chat, algumas manifestações aqui foram espetaculares e agregadoras e mostram toda a potência desse livro que em breve estará nas mãos de todos aqui. Professores, a gente tem algumas perguntas aqui, eu poderia ir fazendo e vocês podem se alternar ou todos falarem, responderem sobre elas, podemos fazer dessa forma? Então tá bom. Então vou começar aqui, ó. A primeira é de Martim Moraes, do Rio Grande do Sul. Gostaria de saber dos palestrantes o que pensam sobre a preferência dos juristas brasileiros em estudar, principalmente em pós-graduação, na Europa ou nos Estados Unidos, em detrimento de cursos em universidades latino-americanas ou mesmo na África. Bom, eu vou falar por mim, não posso falar, não é, pelos juristas brasileiros. Bom, eu fiz mestrado e doutorado, estou atualmente fazendo pós-doutorado em instituições de ensino superior dos Estados Unidos, e a minha escolha é muito simples. Eu sou um estudioso da questão racial no Brasil, desde a minha graduação, e eu não teria qualquer possibilidade de desenvolver pesquisas nesse tema, sobre direito antidiscriminatório, sobre direito de minorias, em nenhuma faculdade latino-americana, porque todas elas sofrem os mesmíssimos problemas que nós identificamos no Brasil. O corpo docente das faculdades argentinas, chilenas, mexicanas, peruanas, é inteiramente composto por pessoas brancas. E, com algumas pouquíssimas exceções, nenhum deles desenvolve qualquer tipo de pesquisa sobre a questão racial. Não é? Então, não é? Parece meio estranho, poxa, mas está todo mundo aí indo para o centro do império para estudar? Bom, mas a questão é, foram essas instituições, né? Foram professores negros e professoras negras norte-americanas, são professores LGBT, são mulheres negras que determinaram, por meio das suas publicações, todo o debate sobre direitos de minorias no mundo inteiro. Então, o que se discute hoje sobre discriminação racial, sexual, baseada na orientação sexual ou de pessoas com deficiência, tudo isso foi, grande parte disso, foi desenvolvido por professores negros, gays, asiáticos, indígenas, que lecionam nas universidades norte-americanas. Então, esse foi o motivo da minha escolha por instituições norte-americanas. Como nós vamos fazer? Comentamos os três? Pode falar, Wallace, professor Wallace, e depois a gente passa para o professor Felipe. Eu vou ser muito breve, eu acho que eu vou sublinhar o que disse o professor Adilson e rememorar, em algum sentido, que não só existem semelhanças substanciais entre o racismo brasileiro-americano, por mais que nós não queiramos reconhecer, mas também, como disse o professor Adilson, o fato de as portas estarem fechadas para um pensamento proveniente de pessoas negras, nos nossos bancos formais, nós sabemos que o pensamento tem sido construído também em espaços informais, mas nos bancos formais das faculdades de Direito, também nos impõe, muitas vezes, buscar nessas outras experiências, não respostas, mas caminhos, que eventualmente podem ser plenamente aplicáveis ou não. E hoje nós gozamos de uma possibilidade incrível, que é revisitar o nosso pensamento sobre o racismo, que muitas vezes também foi escanteado, exatamente porque foi visto como não científico.
Então, nós estamos todos, né, num processo dialético, né, de formar os caminhos para o direito brasileiro, olhando para o que já foi feito, e, de fato, os Estados Unidos são onde foi feito. Não faz sentido discutir racismo na Europa, é um outro fenômeno. Faz sentido, ele existe, mas é um fenômeno muito diferente do fenômeno brasileiro. Grada Quilomba menciona isso, é muito gritante no livro dela as diferenças relevantes que se colocam, e a gente tenta formar isso de uma forma crítica. Agora, isso é muito diferente, eu acho que é importante endereçar esse ponto, que talvez tenha guiado a pergunta do Martim, do professor Martim Moraes, que é uma criação de um princípio de prioridade epistêmica do que se diz em Harvard. Eu estive em Harvard, o professor disse que esteve em Harvard, então a gente fala com lugar de fala, né? Criar aquela ideia de que, não, se foi dito nos Estados Unidos, está certo, se foi dito na Alemanha, está certo. Que não é um problema que nós enfrentamos, mas é um problema que o Brasil enfrenta. Porque se vai a Alemanha, vai-se à Alemanha buscando respostas absolutas para problemas brasileiros, e a gente não importa discussões sobre desigualdade social, a gente importa discussões que às vezes são absurdas, as próprias ideias tiradas do lugar, que a gente traz para cá, para o Brasil, coloca o termo em alemão sem traduzir, acontece o tempo todo em manuais, né? Coloca o termo em alemão sem traduzir, e diz que, veja bem, eu tenho um conhecimento mais profundo sobre o direito abstrato. Então, se a gente busca lá fora o reforço do direito abstrato, da suposta cientificidade absoluta do direito, de um protagonismo epistemológico e epistêmico de pensadores que muitas vezes nem estão pensando fora dos seus países. Haber, mais uma vez, disse, alguém perguntou, professor, como se aplica a sua teoria no Brasil? Ele falou, não estou pensando no Brasil, estou pensando na Europa. Se é para isso, aí realmente temos um problema aqui. Agora, não existe nada de prejudicial, e é importante, inclusive, que a gente seja capaz, de fato, de dialogar com esses espaços, quando a gente esteja buscando também ferramentas que deram certo em alguns lugares para desestruturar aquilo que está muito bem estruturado no Brasil. Mas reflexão muito superficial, mas espero que enderece a preocupação do Martim. Professor Felipe. Eu sou o menos internacionalizado, né, de nós três, então você é ainda mais breve, né? Eu acho que é interessante pensar que há escolas e escolas, né, universidades e universidades. Na década de 80, nos Estados Unidos, né, houve nas escolas de direito um processo que não teve propriamente correspondente aqui, que há um movimento de professores, muitos dos quais neomarxistas, hippies, porra loucas, negros, que tomaram de assalto várias universidades, como Berkeley, na qual o professor Adilson está, e conseguiram garantir cadeiras cativas nessas universidades em programas de pós-graduação. Houve movimentos similares no Brasil, é o caso do direito e relações raciais, estou pensando, claro, especificamente nas escolas de direito, com a queridíssima professora Dora Lúcia Bertulho, mas a capilaridade desse movimento no Brasil foi menor, por várias razões. Porque a gente está num contexto ainda ditatorial, porque a gente está num contexto de escolas que são ainda menos intensas, né, à participação popular e a esse tipo de debate. Então, o fato é, hoje, objetivamente, você tem em programas de pós-graduação de direito brasileiros uma quantidade absolutamente irrisória, assim, ridiculamente pequena, de professores negros e de professores que operam debates raciais. A faculdade onde eu leciono tem um programa de pós-graduação. Não há professores negros nesse programa de pós-graduação. Quer dizer, uma faculdade com 130 professores, somos só 4 professores negros. A faculdade na qual eu me formei não tem nenhum professor negro no programa de pós-graduação. Então, claro, há uma cilada aqui, né? Porque quando a gente diz, você está estudando na Europa ou está estudando nos Estados Unidos, mas depende do que você está estudando. Quer dizer, de fato, há uma obsessão da parte, sobretudo, né, de professores brancos, diga de passagem, de buscar em teóricos estrangeiros, homens brancos, caso do Dworkin ou do Habermas, como o professor Alice comentou, autores que repliquem, vamos dizer assim, os seus pressupostos e que sirvam, no fundo, como uma espécie de lastro, né? Olha, estou legitimado por um teórico de um país de centro, né? Não é o caso quando você tem professores negros que buscam um espaço como o Berkeley ou Harvard
que tem centros de estudos raciais coordenados por professores negros desde a década de 80. Então, há espaços e espaços. Curiosamente, há espaço de resistência mesmo dentro do Império. E há espaço de ativa colaboração e de colonialismo dentro das nossas escolas também. Então, acho que é crucial historicizar e nuançar isso um pouco, né? Nós temos algumas figuras que são heróicas, né? Eu falei da Dora Lúcia Bertulli, prefaciou um outro livro meu, mas são figuras isoladas dentro de programas de pós-graduação no Brasil, profundamente isoladas. A gente não tem uma rede de pesquisadores negros de direito que esteja consolidada há tanto tempo quanto está nas escolas norte-americanas por conjunção de astros, não é? Já me perguntaram uma vez numa entrevista, né? O que falta no movimento negro no Brasil, nas universidades, que tem nos Estados Unidos? Minha resposta foi dinheiro. O que nos falta não é engajamento e não é interesse. O que nos falta, cronicamente, é dinheiro. Então, isso eu acho que é um ponto crucial também. Bom, mas é isso. Legal, muito obrigado, professores. Eu vou passar aqui para a segunda pergunta, mas essa acho que o professor Wallace já falou um pouquinho. Se há alguma divergência prática ou teórica entre a filosofia jurídica de Ronald Dworkin e aquelas propostas no livro de vocês, né? Se for caso positivo, quais seriam? É uma pergunta do Leonardo Bolelli Rocha. Felipe, você quer responder essa pergunta, meu querido Wallace? Bom, eu acho que vou ser muito objetivo, assim, sendo um manual, eu entendo que o nosso projeto, ele é plural. A gente vai contemplar uma diversidade de teorias, ele não é necessariamente, como o Wallace indicou, incompatível com a proposta pós-positivista do Dworkin. Mais do que isso, né? Não é, embora eu tenha feito a brincadeira no início, né? Não se propõe ser um tratado. Antes de mais nada, um programa político. E sendo um programa político, ele pode albergar contribuições de escolas as mais diversas. Se você me pergunta, Felipe, você especificamente acha que há uma articulação, há uma possibilidade, né, de formatação de um pensamento genuinamente crítico e antirracista na obra do Dworkin, eu tenho minhas reservas, né? Assim como eu tenho reservas da possibilidade de um projeto autenticamente antirracista e crítico vindo do Partido Democrata nos Estados Unidos, que o diga a presença cada vez mais ativa da OTAN no resto do planeta sob o governo Biden. Mas eu acho que, em tese, pelo menos, né, isso são mais os meus preconceitos pessoais e as minhas lutas muito comezinhas dentro da filosofia do direito, que propriamente o perfil do livro. Você vê que o livro ele alberga assim, a possibilidade de diálogo com múltiplas escolas, desde que elas se amarrem a um programa de reformas, né, bastante concretas dentro da escola, das escolas de direito como um todo. Eu complementaria. É sempre difícil complementar porque nós somos três homens que pensam não necessariamente a mesma coisa. Mas eu vou tentar complementar, Felipe. Por favor, você me diga se eu estiver complementando errado, se eu estiver discordando de você. Mas eu diria, Leonardo, que o nosso livro, mais do que albergar diferentes visões, ele certamente não passa, aliás, não parte, e aliás, se partisse seria uma contradição performativa, da obra de qualquer desses autores, que todos já conhecemos muito bem, porque eles fazem parte do cânone, do que se considera universal, abstrato, correto, científico, adequado, Dworkin, Hart, Habermas. Vamos pensar quantos homens, né, brancos que vão partir daí. E a nossa preocupação em termos de centro epistemológico foi trazer aquilo que não está aí. Aquilo que não está aí, que, portanto, aquilo em relação ao qual o Dworkin e o Habermas vão ser cegos. Cegos talvez seja a palavra ruim, mas que eles não vão tratar. Vai passar ao largo disso. Se a partir do nosso livro, alguns de vocês puder ser um dworkiniano antirracista, a tarefa é de vocês de construir esse pensamento. Um habermasiano antirracista, fiquem à vontade. Um rawlsiano vai ser ótimo, vai ser uma maravilha. Mas nós não estamos comprometidos com isso. Não é esse o nosso compromisso. Nós estamos aportando um arsenal teórico que nós esperamos que possa ser usado, aliás, partindo até para quando a minha fala, né? Tanto pelo direito constitucional quanto societário. Então, assim, tanto pelo dworkiniano quanto habermasiano, tanto pelo positivista, pós-positivista, quer que seja.
Então, eu acho que talvez do nosso lado seria uma contradição performativa se a gente tentasse construir o nosso pensamento antirracista a partir do cânone, apesar de do Orkin aparecer lá na frente. A gente vai mencionar, quando menciona um problema ou outro, história do direito, a gente vai mencionar, olha, o cânone diz isso, mas podemos pensar aquilo, né? Mas, de fato, não é uma questão de divergência, é uma questão de que nós estamos atuando em âmbitos muito diferentes, com propósitos, né? muito diferentes. Perfeito. Professor Adilson, gostaria de complementar ou posso passar? Posso ir para a próxima? Ok. Então, vamos lá. A nossa ideia aqui é contemplarmos todas as perguntas. Faltam só mais 3 aqui. A próxima pergunta é do Luiz Felipe, de Belo Horizonte. Um pouco sobre um ponto que o professor Wallace acho que mencionou quando falou de direito administrativo. A implementação das cotas raciais promover uma revolução nos corredores das universidades, especificamente da minha realidade na Faculdade de Direito da UFMG. Entretanto, vejo que a implementação de uma educação jurídica antirracista passa necessariamente por uma renovação do quadro docente das nossas universidades também. Isso exposto quais os caminhos que devemos traçar, além das cotas na pós-graduação e nos concursos públicos para docentes que promovam uma renovação do quadro docente. Nós tivemos uma preocupação nesta obra, isso foi desenvolvido no capítulo 6º, de discutir 2 coisas. Primeiro, qual é o papel do professor branco ou da professora branca no projeto de construção de uma educação antirracista e qual é o papel do professor negro e da professora negra neste mesmo projeto. Nós não estamos defendendo nenhuma forma de essencialismo, por assim dizer, mas nós mencionamos que as pessoas precisam definitivamente pensar o direito de forma crítica, e isso passa, inclusive, pelo questionamento do lugar dessa pessoa dentro dos sistemas de opressão, dentro das hierarquias existentes dentro da nossa sociedade. Então, esse é um primeiro ponto. Sim, o nosso projeto de educação jurídica antirracista está ancorado na diversificação racial do corpo docente, mas também na implementação de linhas de pesquisa sobre direito antirracista. Essas 2 coisas são igualmente importantes. Então, é importante ter um número maior de professores negros, de professores asiáticos, de professores indígenas? Sim, por vários motivos. Igualmente importante é ter linhas de pesquisa, ter linhas de financiamento de pesquisas sobre direito antidiscriminatório e direito das relações raciais e, enfim, de pesquisa sobre direitos de minorias de maneira geral. Luiz, só complementando a fala do professor Adilson, a renovação do corpo docente ela é uma tarefa muito difícil. E ela é muito difícil porque, em geral, a renovação do corpo docente depende do corpo docente que eu quero renovar. E o corpo docente que eu quero renovar, em geral, compartilha das mesmas premissas aristocráticas, alguns poderiam dizer até mesmo escravocratas, alguns poderiam dizer até mesmo racistas, que nós estamos tentando combater. Mas existem estratégias políticas e jurídicas para fazê-lo. E pensando especificamente juridicamente, né, uma das nossas preocupações lá no nosso livro é com pensar, por exemplo, a pluralização do mercado de trabalho. E isso influencia o espaço docente se a gente pensar que existem, na verdade, a maioria dos centros de estudo do direito, independentemente de qualquer discussão aqui sobre se é CAPES 7, 6, 5, 4, 3, 2 ou 1, mas a maior parte desses centros jurídicos são instituições privadas, o que, portanto, exige que a gente pense a pluralização também a partir de regras do direito do trabalho. E pensando no que você propôs, que é a discussão sobre concurso público, existem linhas de enfrentamento que precisam tentar, de certa forma, contornar
às resistências desse corpo docente que é encarregado de uma tarefa que ele muitas vezes não quer cumprir. Então, repensar o concurso público e as cotas para o concurso público. Você perguntou, mas e além das cotas? Mas as cotas ainda são um problema. E como é que é o concurso de professor, né, Felipe? O professor abre uma vaga não tem cota. Aí, no ano seguinte, abre outra vaga. Também não tem cota. Aí, segura, abre uma outra vaga. Ou abre 2 concursos. Um com o nome Teoria da Antropologia e o outro com o nome Teoria Antropológica. Um com o nome Direito Constitucional e Administrativo e outro com o nome Direito Administrativo e Constitucional. E essas estratégias precisam e podem ser combatidas e vão envolver, Luiz, por exemplo, repensar, olha só que coisa, conceitos tão abstratos quanto a discussão do mérito administrativo. A gente precisa conseguir levar, numa perspectiva antirracista, a possibilidade de discutir edital a partir das finalidades da lei de cotas. Então, também as cotas precisam ser aprimoradas. Na pós-graduação, a gente tem percebido, não é um tema que nós tratamos no livro, mas eu acho que é importante porque você fez essa pergunta, a gente tem percebido que não adianta colocar cota. Não adianta. Por quê? Porque o aluno preto, muitas vezes pobre, não tem tempo para fazer pesquisa sem bolsa. E num contexto que não tem bolsa, ou mesmo, eventualmente, tem uma bolsa, mas do lado, ele tem ali uma advocacia que ele pode ou ela pode exercer, que vai remunerar pouco, mas é o triplo da bolsa, que é muito pouco. Então, esse aluno só vai fazer a pós lá na frente. E se bobear, muito distante das preocupações que ele tinha ou que ela tinha sobre a discussão racial, porque aí vai estar completamente despersonalizado, né, Felipe? Se a faculdade tira a individualidade, o mercado de trabalho, então, tira tudo que nos resta de humanidade. Então, pensar as cotas na pós-graduação, ou melhor, pensar a pluralidade da pós-graduação envolve não só pluralizar as dias de pesquisa, mas também pensar mecanismos convidativos para essa pós-graduação para esses alunos. Né? Recentemente, eu soube de um aluno que foi estudar sobre a efetividade das cotas na pós-graduação. E aí, ele foi desclassificado. Ele era o único aluno cotista que tinha. Foi desclassificado porque não entregou um documento. Está aprovada a tese dele, que a tese dele era a inefetividade. Né? Ele estava analisando por que elas eram inefetivas. Está aprovada a tese dele. Porque é esse tipo de coisa que se faz até com os poucos que vão tentar propor essa medida. Então, a gente precisa pensar estratégias que vão ser políticas, que vão ser sociais, e a gente tenta desenhar aqui também como que a gente encontra essas estratégias políticas com uma forma de repensar essas ideias. É complexo, a gente não dá resposta para isso, mas eu acho que a gente tem que pensar nesses centros de poder e como que o direito, eventualmente, pode ser usado também para contornar esses centros de poder. Obrigado, professor. Roubando o que os meus colegas disseram. Não basta, né, você garantir a entrada de alunos pretos na pesquisa, iniciação científica, mestrado, doutorado, se não constrói instrumentos para garantir a permanência dessas pessoas, para que elas passem por esse cursus honorum, né, que são as diferentes etapas que formam o pesquisador, né, que elas passem de uma forma que garanta a sua subsistência econômica mesmo. E, dito isso, realmente, no caso, né, das públicas e dos concursos públicos, pensar em formas de reverter essas estratégias que são muito conhecidas, muito bem sabidas, né, de evitar a implementação de cotas, pulverizando os processos seletivos. Né? Além disso, né, a gente precisa considerar seriamente, né, racializar as próprias emendas, as próprias bibliografias dos concursos, né? Porque, na verdade, você tem um concurso que ele desvaloriza toda uma perspectiva afrodiaspórica no próprio processo seletivo. O que é um problema. Né? Se você estuda Alexi, ótimo. Se você estuda Ney Lopes, aí é esquisito. Bom, mas enfim, não digo mais para não me comprometer. Legal, muito obrigado, professor. Eu vou para a quarta pergunta aqui, da Soraya Roberta, também bacharel pela UFMG. Infelizmente, a educação jurídica atual não contempla a temática antirracista e muito menos fomenta o acesso à justiça.
Nesse sentido, pergunto, este material, né, a obra de vocês, indica estratégias para que haja uma formação mais qualificada para a atuação dos operadores do direito em ambientes jurídicos não corporativos, como núcleos de práticas jurídicas das faculdades e os coletivos da advocacia popular, que acabam auxiliando as defensorias públicas no atendimento à população mais vulnerável, às diversas violações? A palavra com vocês. Sim, então, esse é um propósito importante. E é por isso que esse projeto de educação jurídica antirracista, ele está baseado no debate, nas formas como nós realizaremos o debate sobre justiça racial dentro de sala de aula, no que nós acabamos de discutir, nas pesquisas desenvolvidas por professores negros, asiáticos, indígenas, brancos, sobre a questão, a aplicação desse conhecimento nas clínicas. Então, nas clínicas, nos estágios, na medida em que a pessoa aprende em sala de aula, produz conhecimento e aplica isso à realidade, ela, acreditamos, se tornará um sujeito mais capaz para identificar problemas sociais, identificar a incidência da questão racial em problemas jurídicos e, assim, contribuir de forma mais efetiva para a solução deles. Professor Felipe, professor Wallace, alguma complementação? Eu estou satisfeitíssimo. Tá bom, obrigado, professor Adilson, pela sua resposta. Vou para a quinta e penúltima pergunta. Como tem sido a recepção pelos corpos docentes e administração das escolas de direito das propostas antidiscriminatórias que vocês e demais educadores já vêm desenvolvendo antes mesmo do lançamento dessa obra? Uma pergunta prática, muito, muito boa. Bom, novamente, eu vou falar da minha experiência acadêmica. Quando eu comecei a lecionar na minha instituição, eu era visto como o professor que só falava sobre discriminação. Ah, mas ele só fala sobre discriminação? Mas é só racismo? E que não sei o quê, blá, 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 blá. Bom, as coisas mudaram, as coisas evoluíram ao longo do tempo, na medida em que alunos e professores começaram a perceber a relevância dessa discussão do direito antidiscriminatório para a prática profissional deles, para a compreensão da experiência individual deles. Porque nós temos pessoas brancas, nós temos alunos brancos, não é? Professores brancos, mas essas pessoas brancas também são pobres, também são homossexuais, também são minorias religiosas, também são pessoas com deficiência. E, embora esses indivíduos, não é, brancos, negros, que têm essa pluralidade de pertencimentos, sofram isso, muitos dos meus colegas e alunos não sabiam como nomear essas formas de discriminação. Hoje, eles sabem. Olha, isso é discriminação institucional, isso é microagressão, isso é discriminação organizacional, não é? Isso é racismo recreativo. Então, e o Mackenzie foi a primeira instituição a criar o programa Incluir Direito, que procura aumentar a participação de profissionais negros em grandes escritórios de advocacia. Então, no que diz respeito à instituição na qual eu ensino, a coisa tem evoluído bem. É uma posição homogênea? Certamente não. Há muitas pessoas, professores, alunos, resistentes. Porém, as coisas são certamente, creio eu, evoluindo em direção a uma perspectiva bastante positiva.
Eu concordo com o professor Adilson, que fez essa pergunta, acho que foi a Adriele, né? Eu concordo com essa perspectiva do professor Adilson, quer dizer, não é homogêneo, mas certamente é muito melhor do que alguns anos atrás. Alguns anos atrás, como disse o professor Adilson, qualquer discussão sobre racismo, discriminação, seria rapidamente segmentada, tratada como subtópico, ou como pouco relevante, ou como não direito, aquele pessoal dos direitos humanos ali, né? Aquela coisa que só pega aquela disciplina o aluno negro, que só vai naquela aula de gênero a aluna mulher, que só vai naquela aula o aluno homossexual, LGBT e a mais. Eu sempre esqueço alguma letra, gente, mas LGBTQIA+. E hoje a gente não vê isso mais, ou vê isso muito menos. Então, é claro que, e eu vou fazer uma observação, Adriele, é claro que nós, né, como professores negros, que se colocam na sala de aula, a gente vai ter uma percepção, tanto de discriminações sofridas, ok, mas também, às vezes, de acolhimento. A gente consegue olhar para o olho de um aluno e saber que aquele aluno ali está sentindo algo diferente naquela aula, está entendendo algo diferente naquela aula. Não só está aprendendo algo diferente naquela aula, mas também está compartilhando de um momento que para aquela pessoa é absolutamente especial. Eu acho que na nossa atuação, eu tenho a impressão que o professor Adilson e o professor Felipe vão compartilhar da minha experiência. Felizmente, por sorte, nos últimos anos, a gente tem esses momentos que são capazes de superar mesmo aqueles que seguem, né? Seguem passando, dizendo que isso não é direito. Agora, na discussão em que eu falo, na discussão em que eu leciono, essa é uma discussão que tem tomado um espaço cada vez maior, tem ocupado uma importância institucional. Isso acontece nas escolas, nas corporações, quer dizer, cada vez mais as corporações, com maior ou menor comprometimento, mas é importante que pelo menos elas falam sobre o assunto e se colocam no sentido de discutir o assunto, e isso sempre vai abrir frestas. E esse livro ele é um livro que existe também nessas frestas, nessas brechas, para a gente saber explorá-las, mesmo que a gente saiba de limitações que elas vão ter, como disse o professor Felipe, talvez o direito não seja revolucionário, mas alguma coisa talvez ele possa fazer, que a gente possa ampliar essas frestas para deixar algumas pessoas passarem, né, por elas e com isso puxarem quem está atrás ou quem está embaixo. Então, eu acho que a recepção tem sido muito calorosa, desse livro especificamente, né, a recepção tem sido muito calorosa, a gente espera que se converta em ação, né, mais do que em leitura, que se converta em ação, porque, de novo, nós três temos um limite do que nós conseguimos, né, avançar. Eu agradeço, então, para finalizar, eu agradeço a participação de todos vocês, agradeço mais uma vez os meus colegas que participaram da longa jornada de elaboração desse livro, agradeço ao público pelo interesse nessa obra e, por favor, nos deem feedback, compartilhem o que vocês acham, nos digam, por favor, daqui a alguns meses ou anos, olha, eu tentei fazer isso, aquilo, deu certo, não deu, etc., porque, como o professor Wallace disse, nós estamos apontando um caminho, não é? Esse projeto de uma educação jurídica antirracista é algo, não é, que ainda está por ser construído, é um caminho que está ainda para ser traçado. E nós precisamos muito, obviamente, da cooperação de vocês. Muito obrigado mais uma vez, faço minhas as palavras do professor Adilson, espero que a gente se encontre muito, troque muito, quem sabe a partir dessas trocas, dessas conversas que vão se desenvolver, a gente possa também, né, aprimorar o livro numa segunda edição. A primeira nem saiu, já estou falando da segunda, que certamente vai ser necessário. Uma boa noite a todas, a todos. Obrigado mais uma vez, obrigado Adilson pelo convite para escrever essa obra, tem sido um prazer, vai ser cada vez maior. Excelente, pessoal. Tchauzinho. Obrigado a todas, todos, todes. O Wallace ambicioso, já estou pensando numa segunda edição. Perfeito. Em nome da Contracorrente, queria agradecer a todos e espero vocês num próximo evento e até breve. Nos acompanhem nas nossas redes sociais. Um abraço, até mais. Obrigado, professor Adilson, professor Wallace, professor Felipe. Até a próxima. Tchau, pessoal.